Nós somos seres sociais e queremos ser então bem aceitos entre as outras pessoas. Isso faz com que algumas pessoas desenvolvam o comportamento de sair falando desenfreadamente, meio que para se provar, respondendo às vezes perguntas que nunca foram feitas. Geralmente não chega nisso, mas no limite, indo até para uma situação em que a pessoa pode até se tornar inconveniente. Isso tem como origem a nossa necessidade humana de ser aceito. Mas quando a gente não sabe dosar, a gente acaba indo para o caminho exatamente inverso. A rejeição alheia. Pessoas de alto nível de impacto sabem a hora certa de falar. Será que você sabe? Se esse assunto então é importante para você, sente dentro do curtir e vambora, porque essa é a discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos nossos capítulos dessa minissérie especial e diária sobre neuropersuasão, que tem como intenção te preparar e te aquecer para o nosso workshop online chamado Semana da Neuropersuasão, e você pode se inscrever gratuitamente aqui em neuropersuasão.com.br. Vai ser uma semana de aulas, e-books, PDFs e muitos materiais para você realmente aprender de uma forma profunda como o método Neuropersuasão funciona e como aplicar no seu dia a dia para você aumentar o seu poder de persuasão, de influência e de carisma. Afinal, como eu sempre digo, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Hoje, então, a gente vai falar sobre a hora certa de falar. O Luciano colocou isso na prática e olha só o que ele disse sobre o resultado desse entendimento. Quando a gente fala a coisa certa, na hora certa, todas as pessoas ficam olhando para você. E é exatamente isso. Vamos para uma metáfora aqui. Pensa comigo. Quanto de areia tem no mundo? É muita areia, não é? Agora, quanto de diamante tem no mundo? Já não é tanto assim. Tem muito mais areia. É quase infinito. É exatamente por isso que ela não vale quase nada. Quanto menos há de alguma coisa, mais essa coisa vale. Agora, vamos voltar para a nossa situação sobre comunicação. Eu estava em um hotel na Grécia, em Santorini, para ser mais preciso. Eu já contei essa história em uma live no Instagram, que por sinal, se você ainda não segue, @BrainPowerBR, segue por lá, eu sempre trago coisas diferentes. Mas então eu estava num hotel surreal, uma vista incrível, um atendimento incrível, comida incrível, e estava ali tomando um vinho com a minha esposa e apreciando a vista da ilha, de um lugar alto, de uma mesa que basicamente eu conseguia ver toda a circunferência da ilha, realmente uma vista incrível, um pôr do sol fantástico, e de repente chega ali na mesa do lado um homem e uma mulher que eu não sabia quem era, basicamente não tinha ideia, mas eu percebi que não era qualquer um, afinal todo o staff do hotel chegou junto, acompanhou, eles estavam ali preocupadíssimos em garantir que estava tudo ok com eles. E eu pensei, bom, não tenho ideia de quem é, a rainha da Inglaterra não é, porque ela é mais velhinha, mas era alguém que de fato tinha importância. E aí todos eles sentaram numa mesa redonda, tinha mais ou menos umas 8 pessoas, e aí começou a acontecer alguma coisa que eu considerei mais curioso ainda. Automaticamente eles começaram a conversar e era uma reunião meio confusa, todo mundo meio que falando junto, e que o homem basicamente era o que puxava as rédeas ali, ele falava um monte de coisa com todas as pessoas do staff do hotel. Agora a mulher, ela ficava na dela, quieta, simplesmente ouvindo, prestando atenção. E de repente a mulher abria a boca e aquele barulho, aquela confusão, aquelas pessoas falando em conjunto simplesmente cessavam. A mesa ficava em silêncio e todo mundo se virava para a mulher e ouvia. E o assunto mudava. Eu fiquei ainda mais curioso, mas que raios que é essa mulher com esse poder? Aí aquele novo assunto, afinal o anterior já estava encerrado, ia para um novo assunto, o assunto ia ganhando calor e se acalorava e novamente a mulher entrava. Silêncio na mesa. E eu ficando cada vez mais curioso, até que chegou no momento, pouco mais tarde, que eu consegui entender o que estava acontecendo e eu vi que não era nada de demais, era uma reunião discutindo um casamento que aconteceria naquele hotel um pouco mais adiante, e todo mundo sabe quem manda no casamento. É a mulher, isso é um fato. Agora, olha que interessante, mesmo à distância, eu consegui notar quem tem poder naquela conversa. Quando a pessoa fala na hora, simplesmente as pessoas ficam em silêncio. A pessoa com maior poder ouve a opinião de todas e aí ela entra na conversa de uma forma definitiva, forte, com argumentos montados, e o assunto é definido, deliberado, o assunto muda. A pessoa decide, a pessoa influencia, a pessoa impacta. Isso é poder. Você tem que escolher ser a areia, que tem de monte, ou o diamante, que tem muito menos. Ou você vai falar o tempo inteiro na conversa, achando que isso vai te validar,
quando na verdade está diminuindo o seu valor a cada vez que você abre a boca. Afinal, você vai se tornando dia a dia areia. Afinal, a sua voz sempre está ali presente, você sempre fala coisas, às vezes você sabe sobre o que você está falando, às vezes nem tanto, mas o fato é, você sempre está falando. Ou existe um outro caminho, que é você esperar a hora certa de falar. A primeira coisa que você precisa, então, se você quer esse segundo caminho, é eliminar aquele impulso, aquela necessidade de preencher a conversa. Sabe quando a conversa meio que acaba, o assunto morreu, não tem mais assunto na mesa? As pessoas se sentem mal com aquele silêncio e elas entram falando qualquer coisa, só pra falar, meio que um tapa-buraco na conversa. Sempre que você falar só por falar, o valor da sua fala é exatamente esse, o de um tapa-buraco. Portanto, como equacionar? Sabendo a hora certa, ficando em silêncio. Só assim você consegue, em silêncio, olhando como se fosse uma terceira pessoa, olhando para a conversa, olhando para a história, olhando para o que se desenrola, montar uma linha de raciocínio que agregue aquela conversa. Você só deve abrir a sua boca para gerar valor, seja numa reunião, seja numa conversa ou no que quer que seja. Ah, André, mas e se eu não souber gerar valor naquele assunto? Eu não posso, ficar simplesmente quieto. Ok, você pode não ficar quieto, mas ao invés de falar, faça perguntas, se mostre interessado, mas não fale besteira porque você sentiu necessidade de falar. Se você não sabe o que falar, ou fique quieto ou pergunte. É muito mais forte do que parece. Se você não agir assim, o que você está fazendo é enviando um sinal inequívoco de que você vale pouco, de que você está ali presente o tempo inteiro, falando o tempo inteiro. É aquela voz constante que nunca cessa. E de uma forma talvez não explícita, e sim inconsciente, as pessoas vão diminuindo o valor da sua fala. E a ponto de sempre você falar, ela fala, bom, esse cara sempre vai falar, eu não preciso ouvir. Agora as pessoas que ficam mais em silêncio, na hora que a pessoa vai falar, é algo diferente, você quebra o padrão da conversa, você entra para entrar e isso é muito mais forte e profundo, porque quando age no inconsciente, isso faz com que a pessoa realmente forme na mente dela a imagem da sua pessoa. Cuide da sua imagem, afinal, ninguém mais vai cuidar. Você precisa estruturar a imagem e a escolha estratégica de quando você vai falar, o tipo de mensagem, o momento correto, depende inteiramente de você. Você só precisa ficar em silêncio para falar, bom, isso realmente vai gerar valor para essa conversa. Se você embala na conversa e fala desenfreadamente, você não consegue ter tempo mental para raciocinar e criar uma linha de raciocínio que fala, bom, realmente isso faz sentido para essa conversa, aí você entra. Se não existir essa janela, não fale ou faça perguntas. Afinal, mais uma vez, você está inconscientemente criando a sua imagem mental, seja profissional ou pessoal, na mente de outras pessoas. E também, mais uma vez, isso é muito mais forte e muito mais profundo do que a imagem mental que você diz a respeito de você mesmo. Afinal, a construção é dentro da outra pessoa e isso você pode fazer. Se você quer ajuda para isso, então se inscreva aqui em neuropersuasão.com.br, assim você participa do nosso próximo workshop gratuito sobre neuropersuasão e influência cerebral e você vai ter acesso a aulas, e-books, PDFs para você realmente entender de uma vez por todas os fundamentos da neuropersuasão para você usar tanto profissionalmente como também no seu dia a dia e você aprender como aumentar o seu poder de persuasão, de influência e de carisma. Então, mais uma vez, entra aqui neuropersuasão.com.br e essa minissérie ela é diferente. A gente está fazendo de uma forma construtiva, é uma sequência. Então, não deixe de assinar o canal e marcar para receber as notificações. No último episódio, eu te falei sobre o que evitar na sua fala. No próximo episódio, eu vou te mostrar qual é o elemento que você precisa aplicar da persuasão no seu dia a dia para você crescer profissionalmente. E se você gostou então do capítulo de hoje, compartilha de repente com seus amigos ou com seu time para que eles também se comuniquem desta nova maneira. E para você então levar uma mensagem de alguém que passou por esse processo, eu deixo você agora com o Luciano. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.